Que bênção, glória a Deus. Muito bom, né, irmãos? Ter esse tempo de adoração, de louvor ao Senhor. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, uma conversa que cura. Toda boa conversa realmente termina nos trazendo cura, nos trazendo luz, toda boa conversa. E como é importante eu e você termos essa liberdade de conversarmos com o nosso Pai, com o nosso Senhor. Nós estivemos conversando essa semana em um dos pequenos grupos sobre esse tema e eu tive vontade de compartilhar com vocês um pouco sobre essa conversa que tivemos essa semana num desses pequenos grupos. O tempo que nós vivemos é um tempo desafiador, é um tempo de novidade e o mundo está submetido a esse processo, né? Todo mundo foi submetido a esse processo. Há uma série de questões que se levanta, por que foi, como foi, mas enfim, é o que nós estamos passando nesse momento e tem sido um tempo extraordinário para reflexão. Claro que isso produz múltiplos sentimentos, tanto de pessoas que voltam a se aproximar do Senhor, como outros que se distanciam ainda mais dele por conta de tudo o que acontece. Mas nessa conversa que eu quero ter com você, eu quero lembrar de um tempo que o povo de Israel também passou. O povo de Israel, povo de Deus, sempre orientado pelo seu Senhor a respeito de como eles deveriam viver, qual o caminho que eles deveriam trilhar, os preceitos, né? O padrão de vida que eles deveriam ter, seja o padrão de vida para se relacionar com Deus e com o próximo, a maneira como eles deveriam promover a justiça entre eles, como povo de Deus, como que eles deveriam sinalizar o Deus deles às demais nações, e tudo isso foi algo que eles receberam de Deus. Mas eles preferiram ser como as demais nações. E eles se abriram para serem profundamente influenciados pelas outras nações, pelos deuses das outras nações, pelos códigos morais das outras nações, pelos os sistemas de exploração das outras nações. E isso deformou o povo de Deus. Trouxe uma deformidade. E o Pai, o Senhor, veio trazer uma correção ao seu povo. E o Senhor, a palavra de Deus nos ensina no livro de Hebreus que o pai que ama corrige o filho. E como é bom nós pensarmos nisso. O nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus de misericórdia e Ele cuida de nós. E como Deus amoroso, Ele também nos corrige. E essa correção veio sobre o povo de Israel. E a conversa que aconteceu é entre Abacuque, um profeta do Senhor, contemporâneo de Jeremias, que também sofreu muito. Jeremias, um profeta que sofreu muito por causa do povo de Deus. Jeremias era aquele homem que sofria de todo lado. Ele sofria no meio do povo dele porque falava a palavra de Deus. E a palavra de Deus não soava bem ao ouvido do povo de Israel, então o povo ficava com raiva dele. E ele sofreu também no cativeiro, porque no meio das outras nações ele falava a palavra de Deus e isso soava mal aos ouvidos das outras nações. Então a palavra de Deus, ela sempre nos soa mal quando nós estamos desafinados com ela. E ela é como se fosse uma música tocada. E nós vamos dançar essa música, vamos caminhar nela. E toda vez que não conseguimos fazer isso, desafinamos. E isso nos traz mal-estar, nos traz sofrimento. E o Senhor, então, usou Jeremias. E Abacuque é contemporâneo de Jeremias, ano 600 mais ou menos antes de Cristo. E nesse período, então, Jeremias entra numa conversa com o Senhor. Ele é um profeta do Senhor e esse livro dele registra apenas essa aflição dele, essa angústia dele.
E nós somos assim, nós ficamos angustiados, nós ficamos aflitos, né? Nós ficamos perplexos com as coisas que acontecem na vida, no mundo. E questionamos ao Senhor, perguntamos a Deus por que é assim. E é bom ser assim. O filho precisa ter liberdade de falar com o pai, né, Ed? Precisa conversar com o pai com liberdade, e perguntar, e ter dúvida, e questionar, e ter certeza que está perguntando para quem de fato tem a resposta, né? E o Senhor, então, traz respostas para Abacuque, respostas que traz cura para ele, respostas que reorientam o olhar dele, respostas que equilibra as suas emoções, o seu espírito, a sua mente, respostas que põem ele num caminho de segurança, um caminho de vida, um caminho de paz. E é essa conversa que eu quero compartilhar com você hoje. É muito comum nós olharmos para o mundo, né, e vermos a aflição do mundo e nos incomodarmos com o mundo. E é necessário que seja assim, amados. Nós estamos na sociedade, nós estamos no mundo, e o mundo é uma grande comunidade. E nós precisamos sofrer com o sofrimento que acontece na humanidade. E me parece que nós, a humanidade, nesse caminho de vida autocentrada, tem levado todo mundo cada dia mais a olhar a si mesmo e esquecer do outro. E isso continua produzindo toda sorte de mal e dano que nós vemos no nosso mundo. E isso nos incomoda e deve nos incomodar, a mim e a você. E certamente isso também incomoda o Senhor. E ele, sem dúvida nenhuma, não fica de braços cruzados. Ele traz correção. É certo que, segundo o que nós lemos nas Escrituras, essa correção que é mundial, né? Ela não produzirá arrependimento mundial. Pelo que nós lemos nas Escrituras, o que acontece é que a correção vem e há filhos que se sujeitam e há filhos que ficam mais rebeldes ainda. Há filhos que dizem, sim, o pai tem razão no que está falando, vamos ouvir ele tem um caminho. E tem filhos que ficam mais rebeldes ainda com o pai. E segundo lemos no Apocalipse, é esse o caminho. Então nós precisamos estar atentos. Que filho nós seremos, né? O filho que ouve ou o filho que não ouve? E Abacuque está vivendo um tempo de muita aflição, de muita dor, de muita dificuldade, de muita injustiça, de muita maldade, de muita crueldade. E ele então ora ao Senhor. E a oração dele é assim. Abacuque capítulo 1, versículo 2 diz: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Então Abacuque, ele é esse modelo de alguém que ama a Deus, que teme a Deus, que vê o sofrimento da sociedade e ele não se cala, ele fala com Deus, ele ora, ele tem um comportamento que mostra o amor dele para com Deus e para com o próximo. Ele fala com Deus, ele clama a Deus, ele faz o que as Escrituras nos ensinam. Paulo escrevendo a Timóteo nos ensina sobre isso, que nós devemos estar orando pelas autoridades, orando pelos governantes, orando, enfim, pela nossa nação, orando pelo sistema que nós vivemos, para que o Senhor use as pessoas que têm autoridade, as pessoas que são colocadas lá por Ele mesmo, para que elas sejam veículos de justiça, veículos de misericórdia, veículos de bondade. E eu e você, que somos discípulos do Senhor Jesus, precisamos ler a vida, a sociedade, a política, os relacionamentos, através da ótica do Evangelho. A Bíblia, o Evangelho de Jesus, não é um modelinho de religião para eu levar para minha casa e viver comigo mesmo dentro de casa. É isso também, mas ela é uma lente que me faz ver a vida, olhar o mundo e não ser uma vítima inocente. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ser simples como as pombas e prudente como a serpente.
Nós percebemos o jogo, sabemos jogar o jogo, mas não jogamos o jogo. Mas quando olhamos o jogo, nós falamos com Deus, que sabe que está havendo injustiça no jogo. Então, Abacuque clama ao Senhor, Abacuque ora ao Senhor. E eu e você somos povo de Deus também para isso. Para olhar para a sociedade, para nos indignarmos com a violência, nos indignarmos com a falta de justiça, nos indignarmos com a pobreza, com a miséria, com a exploração econômica, exploração sexual, exploração religiosa, exploração política, exploração dentro de casa. E nós precisamos clamar a Deus por isso. Quantas coisas eu e você não podemos fazer, nós clamamos. E aquelas coisas que nós podemos fazer é mandamento, nós temos que fazer. Abacuque clamava ao Senhor. Esses dias, irmãos, são dias de eu e você clamar ao Senhor. É dias de nos prostrarmos diante dele e nos colocarmos em oração. Mais do que apenas ter angústia, mais do que apenas ter preocupação, mais do que apenas olhar para nós mesmos. Como que eu vou pagar a conta? Como que eu vou suprir o meu filho? Como que eu vou sustentar a minha família? Mais do que isso. O Senhor nos chama para um olhar menos autocentrado e mais comunitário. Precisamos olhar para a sociedade, olhar para o Brasil, olhar para o mundo e orar a Deus pedindo: Senhor, nós estamos clamando ao Senhor. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Olha o que o escritor, olha o que o Abacuque diz. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência? Elas estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei enfraquece e a justiça a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É como que não haverá esperança na justiça. Ninguém vai acreditar que pode ser feito o bem com tanta maldade, com tanta violência. Nós precisamos estar lendo a vida pelas óticas do Evangelho. E alguém diz assim: o mal que as pessoas fazem fica impune. Onde está Deus? É o que o salmista perguntava no tempo de crise dele, Asaf, né? Ele fala: onde está Deus? É o que o próprio Abacuque fala a respeito das pessoas que ele chama de ímpio, ou seja, aqueles que não amam a Deus. E ele chama essas pessoas de pessoas que não amam a Deus, porque é natural que quem ame a Deus, ame o próximo. Então, não amar a Deus é produzir o sofrimento alheio. E Abacuque está questionando a Deus por que ele vê isso, clama isso e o Senhor não responde. Bom, que nesse primeiro momento, onde nós ouvimos a pergunta de Abacuque a Deus, e eu e você devemos fazer essa pergunta, nós também reflitamos sobre isso. Como que está o nosso olhar a respeito da vida, do mundo, da sociedade? Nós olhamos o mundo, a vida, a sociedade, a política, pelas lentes do Evangelho, fazemos um filtro, clamamos a Deus, mas sabemos que nós também temos responsabilidades. Logo, esses dias vão passar, e esses políticos, e esses líderes, e os corruptos, que estão mostrando mais do que nunca as suas caras, devem ser filtrados pelas lentes do Evangelho, para no tempo adequado, além de nós orarmos a Deus, que é buscar a quem pode trazer o socorro que nós não temos, nós também fazemos o que nós cidadãos devemos fazer, que é ter um voto consciente, ter uma atitude consciente, ter um comportamento de reprovação a essas pessoas. A resposta de Deus não cai do céu, irmãos, como um raio. A resposta de Deus, ela vem ao homem através do próprio homem. Deus manifesta socorro ao homem através do homem. Deus manifesta juízo ao homem através do homem. E ele vai ensinar isso para Abacuque. Abacuque, depois de fazer essa pergunta angustiante a Deus, porque eu clamo e o Senhor não me responde, e às vezes eu e você nos sentimos assim, e não tem problema. Abacuque não está perdendo a fé. Ele só está angustiado. Eu sei que o Senhor é Deus, mas eu quero ver a sua resposta. E o Senhor então começa a compartilhar algumas coisas com Abacuque, que traz lição para mim e para você. Resposta do Senhor a Abacuque é essa: olhem as nações, contemplem-nas,
Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Olha, hoje se alguém me dissesse que o mundo ia parar e ficar preso dentro de casa, e as grandes cidades do mundo estariam vazias, eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar se alguém me contasse que um rico poderosíssimo iria morrer junto com o pobre. O rico que tem todo acesso à saúde iria morrer com o pobre que não tem acesso à saúde. E aí eu estou falando, irmãos, de processos de justiça que Deus traz sobre a humanidade, como que trazendo um alinhamento para nós ajustarmos a nossa perspectiva de vida, de mundo, de onde nós estamos. O mundo não está entregue ao caos, à aleatoriedade, não. O Senhor está conduzindo o mundo. Ele é soberano, mas ele nos mostra que nós somos, sim, responsáveis pelas coisas que nós decidimos fazer, em relação a nós mesmos, em relação ao próximo. E isso traz consequência. Então o Senhor diz assim, eu vou fazer alguma coisa que se alguém contasse para vocês, vocês não iriam acreditar. Parece que é o que acontece hoje, né? Quem iria prever isso? O que nós estamos vendo? Ele diz, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Está falando de uma nação que se sente a dona do mundo, que se sente o próprio Deus. Eles fazem a justiça deles, eles fazem as leis deles, eles trazem as regras, eles é que fazem acontecer e ser. E o Senhor está dizendo, eu estou levantando essa nação, eu vou usar essa nação. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais velozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. É uma nação que tem tecnologia, que tem habilidade, pronto para a guerra. E está vindo como uma ave de rapina quando ataca um animal que está tentando fugir dela, sem a menor chance de fugir. O Senhor está dizendo, eu estou preparando uma nação para fazer isso. Aliás, eu vou usar essa nação para fazer alguma coisa entre vocês e Israel. Ele está falando com Abacuque a respeito do que ele, pai, está fazendo com a família dele, o povo dele, que é Israel. Parece cruel, mas o que ele está fazendo é ensinando a Abacuque, conversando com Abacuque, como que o que nós plantamos, nós colhemos. Como que o princípio da semeadura é algo que nós não escapamos. Ninguém escapa, nem o pobre, nem o rico. E como que nesse caminho da vida, onde todos estamos, inúmeras vezes nos sentimos o dono do mundo. Mas há momentos que ele vem, nos sacode para nos lembrar que ele é o dono. E que ele age para pôr no lugar as pessoas e as questões da vida. Ele diz assim, no versículo 11, depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Ele fala de uma nação poderosa, a Babilônia, que é cruel, é violenta, é idólatra, se sente um Deus, como quem domina o mundo e a terra. Ele diz, eu vou usar essa nação, com esse perfil, com essas características, para corrigir o meu povo. E ele faz isso entre os homens. É importante nós pensarmos nisso. Deus usa o homem para ajudar o homem. Deus usa o homem para corrigir o homem. Nós não escapamos daquilo que nós fazemos. A palavra nos ensina que nós damos conta de tudo que nós fazemos e de tudo que nós falamos. Esse é um tempo para nós pensarmos no que falamos e no que fazemos. Temos maior cuidado com isso, porque tudo que fazemos reflete sobre alguém, mas também traz
traz uma ação de Deus sobre nós. E o olhar aqui não é para que nós tenhamos medo de Deus, é para que nós nos despamos da ideia de que nós somos deuses. Há um Deus cuidando de todas as coisas, e nós precisamos estar atentos ao que ele diz, ao que ele nos instrui. Abacuque continua na sua dúvida. Ele já ouviu que Deus está levantando alguém e que as coisas não vão ficar como estão. Então ele já tem uma resposta de Deus. Mas ele agora tem um outro problema. Ele está falando, a questão dele agora é: poxa, eu orei para o Senhor trazer uma resposta e ele não está respondendo como eu queria que ele respondesse. Primeiro, ele reclama do silêncio. E é normal a gente achar que o silêncio de Deus é não resposta. Porque nós somos agitados, né? Nós temos é da nossa natureza olharmos para Deus como ele se fosse uma projeção nossa. E se tem uma coisa que é verdade, irmãos, é que nós temos algo de Deus, mas Deus não tem nada de nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e hoje somos uma caricatura disso depois da queda. Mas Deus não tem nada de mim. Então, toda a imagem que eu tenho de Deus, que é uma projeção de mim mesmo, ela é uma deformação de Deus. E, na verdade, ela é uma imagem de um ídolo. E eu preciso ter um olhar a respeito de Deus sobre o que ele mesmo fala de si. E o que ele fala de si está nas Escrituras. E agora nós estamos lendo algo sobre o que ele fala de si. É um Deus que tem compaixão do homem. O homem, a mulher sai do homem, mas nós não saímos de Deus. Nós somos criados por ele. E precisamos reconhecer esse nosso lugar de criação de Deus e de que Deus é soberano. Então o silêncio de Deus, que às vezes nos traz angústia, provavelmente é um tempo para eu e você refletirmos sobre o que ele tem feito e falado, para que nós tenhamos serenidade, paz, segurança de que nós não temos controle de nada. Esse é um conflito que nós lidamos a vida toda, né? A segunda questão de Abacuque, então, agora é: Deus, eu orei, o Senhor respondeu, mas é assim que o Senhor vai responder? É desse jeito que o Senhor vai responder? Versículo 12: Senhor, tu não é desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? De novo, Abacuque expressando o seu sentimento humano para entender a Deus. Por que alguém que teme a Deus e que ama a Deus e que faz o que é certo, o que faz é correto, por que enfim, a injustiça prevalece sobre a justiça, a maldade sobre a bondade? E ele, na sua oração, ele entende que Deus vai usar uma nação, mas ainda fica preocupado, indignado. Por que Deus vai usar alguém tão mal para corrigir alguém tão bom? Será que é esse a leitura, a perspectiva que nós temos de nós mesmos, irmãos? Que nós somos melhores do que alguém? Me preocupa bastante quando a gente ouve hoje, e nesses dias de crise, em todo o tempo de crise, parece que nós apresentamos o melhor e o pior de nós mesmos. Mas nós, os discípulos do Senhor, precisamos estar atentos sobre o que nós falamos a respeito do mundo e da vida, né? Há muitas pessoas hoje quase que esperando que mais maldade, mais morte, mais violência, mais crueldade aconteça, mas sobre aqueles que nós julgamos que não são bons, sobre aquele que nós julgamos que não são tão justos como nós. Abacuque está nessa crise. Senhor, como é que o Senhor vai usar alguém tão ruim para corrigir alguém tão bacana como eu? Você também se acha bacana assim? Às vezes a gente se acha, né? Nós somos queridinho do Pai, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando o Senhor fala isso, ele está falando especificamente de Israel, do povo e não de indivíduo. Eu e você não somos a menininha dos olhos de Deus. Eu e você somos seres humanos, somos gente.
Eu sou um ser humano. Como o ateu é um ser humano. Como uma pessoa que tem uma outra fé em outra religião é um ser humano. Como alguém que está sentado à mesa com muito alimento é um ser humano. Como alguém que está confinado numa casa com um barraquinho com 10 pessoas é um ser humano. Nós somos gente, nós precisamos resgatar a consciência que Deus nos deu no princípio que somos uma comunidade. Precisamos olhar menos para nós mesmos. Então, porque eu sou igreja de Deus, eu devo receber proteção, ser guardado, e estou de olho para ver. Agora eu quero ver aquele maldito ser alcançado. O Abacuque, irmãos, ele está nessa crise. Ele já sabe que Deus vai responder, mas ele ainda não entende o método de Deus. Eu também não entendo. Talvez você também não entenda. Mas me parece que o Senhor não nos chamou para entender a Ele. O Senhor nos chamou para um relacionamento de amor, onde mesmo sem entender, vamos percebendo, compreendendo, né, que Ele é Deus e Ele cuida de nós. Bom, o Abacuque no capítulo 2 começa então tendo uma conclusão. Ele diz assim, parece que depois dessa fala toda, sabe aquela coisa que a pessoa conversa e diz assim, pronto, falei. Depois dessa conversa com Deus, ele fala, pronto, agora derramei meu coração diante de Deus. Bom, é bom eu e você termos essas conversas com o Senhor. Derrame mesmo o seu coração diante de Deus. Fale mesmo, esbraveje mesmo, pergunte mesmo, mas esteja atento com o que o Senhor está nos ensinando. O Senhor está ajustando o nosso olhar. Nós somos igreja de Deus, somos povo de Deus, povo escolhido, povo eleito, mas nós somos gente, como todos os demais que estão na terra. E o nosso olhar, ao invés de quem espreita e espera o juízo de Deus sobre alguém, deveria ser um olhar de compaixão, de misericórdia, de bondade. A nossa oração tem que ser além da nossa mesa, tem que ser sobre toda a nação, sobre o mundo. Vamos orar pela Alemanha, que está bem, obrigado, ou está melhorando. Vamos agradecer a Deus pelo que está acontecendo na Itália, a recuperação deles. Vamos orar por países da África, onde o mal ainda nem chegou como chegou aqui até nós. Vamos orar pelo nosso bairro. Vamos orar. Bom, Abacuque no capítulo 2, parece que absorve melhor o que o Senhor falou. E diz assim, ficarei no meu posto de sentinela. Ou seja, ele esbravejou, ele reclamou, ele chorou, ele se angustiou, mas finalmente ele se resigna e diz, vou ficar no meu lugar, vou ficar no posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. É aquela postura de quem está dizendo, vou estar atento ao que o Senhor está fazendo. Vou estar atento à ação de Deus sobre nós, não é sobre eles, é sobre nós. A oração de Abacuque é sobre ele e o povo dele. E ele diz assim, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. E o Senhor responde, irmãos, sim, sempre. E a resposta do Senhor vai do versículo 2 até o versículo 20. O texto é longo, mas eu queria só ler alguns trechos desse recorte para você ver o que o Senhor está falando com Abacuque. Ele diz assim, escreva, anote aí na sua agenda, o Abacuque, o ímpio está envaidecido. No versículo 2, né? Versículo 4. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Que maravilha! É isso que o Senhor está nos ensinando. É isso que o Senhor ensinou para o povo dele. Fé não é algo que eu escolhi ter em Deus. Fé é algo que Ele me deu para que eu dependesse dEle. Para que eu voltasse a Ele. Para que eu me relacionasse com Ele. E ele está dizendo a Abacuque, o ímpio está envaidecido. Quem que ele chama de ímpio? É o não piedoso, é o que não crê nele, é o que não depende dele. Ele está falando daquele povo da Babilônia, que hoje representam todos aqueles que
se firmam em si mesmo, na sua força, no seu braço, na sua economia, na sua inteligência, na sua capacidade, no seu poder argumentativo, na sua racionalidade, na sua ciência. A Babilônia é esse exemplo, esse modelo de sociedade. E ele está dizendo que esse modelo de pensamento, esse modelo de sociedade, ela é idólatra, ela é ímpia, ela é não piedosa. Por que não piedosa? Porque ela não ama o próximo, ela só ama a si mesmo. E por conta disso ela esfola, ela arranca a pele mesmo, ela consome gente. Ela quer fazer riquezas. Ela é escrava do que o Senhor Jesus chama de mamon, que é o amor ao dinheiro. E ele diz assim, o desejo deles não é bom. Ele se ensoberbece, o desejo deles não é bom. Aí ele diz, mas o justo viverá pela fé. Viver pela fé, irmãos, a fé é essa conexão entre nós e Deus que Ele fez em nós, e não que nós fizemos aí, Ele fez em nós, e que nos sustenta nesse redemoinho de violência, de maldade e de idolatria. Essa fé nos sustenta como um fio que nos liga a Deus e nos sustenta nesses dias. E aí, ele fala aqui no versículo 5, a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante, ele não descansa, ele é voraz como a sepultura e a morte, nunca se satisfaz. Eu e você também lidamos com a questão da insatisfação. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo assim, aprendi a estar satisfeito. Por quê? Porque é da nossa natureza não estar satisfeito. E a minha insatisfação, que hoje é pequena por conta de um assunto pequeno, ela vai ampliando e vai me consumindo. E se eu não tomar cuidado, daqui a pouco eu estou igual a esse grupo que o Senhor está chamando de ímpio, que é aquele que só confia na sua força. Então ele diz, esse ímpio nunca se satisfaz. A fé é que nos ensina que Deus é tudo em nós, que Deus é suficiente para nós. Paulo fala assim, eu aprendi a viver nesse olho do furacão. Nesse olho do furacão eu aprendi a ter fome, a passar necessidade. Aprendi também a estar fora do olho do furacão, estar na bonança. Estar em paz, ter fartura, ter sobrando. Aí ele diz, eu posso passar no olho do furacão ou passar no tempo de tranquilidade equilibrado. Porque quem me sustenta no olho do furacão e quem me sustenta no tempo de bonança é Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse mesmo Paulo usa essa palavra de Deus a Abacuque, o meu justo viverá da fé, para nos explicar a justiça de Deus que opera em nós, para nos tornar justo diante dele, já que nós não temos justiça própria. E a justiça de Deus é Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos trazer salvação. O reformador Lutero, no século XVI, ao encontrar com esse texto de Romanos, ele também entende que a religião não pode salvar ele, que sacrifícios não pode salvar ele, que obras não podem salvar ele, que indulgências não salvará ele, mas que a fé em Deus é que traz redenção para ele, dessa mentalidade religiosa que ele estava escravizado. Essa palavra tem libertado a nós. E o Senhor então vai dizendo, no versículo 6, todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria dirão, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão, até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Ouça aqui a leitura, irmãos. Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. O Senhor está falando agora para Abacuque, como se ele estivesse tendo uma conversa com a Babilônia, e dizendo, a Babilônia que hoje eu vou usar para corrigir vocês, amanhã será corrigida por outro. Porque é assim,
Deus usa os homens para corrigir os homens. Deus usa os homens para socorrer os homens. E Deus quer que esses homens o ouçam e deixem de ser ímpios. Aqueles que amam a si mesmo e confiam a si mesmo para serem piedosos. Aqueles que amam a Deus e confiam em Deus. E tratam o próximo com equidade. Versículo 13 ele diz: acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se fadiguem em vão? Ouça esse texto, irmãos. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? Ou seja, que todo o trabalho que o mundo produz para se enriquecer não serve para nada, é queimada no fogo. E que as nações só se fadiguem em vão. Ou seja, a ânsia, a ambição, a luta desenfreada que sacrifica qualquer um para que haja poder e dinheiro é vã. O Senhor já sabe disso. Sabe quem não sabe disso? O ser humano. E Deus usará o próprio ser humano para corrigir o outro. Para que aqueles que ouvem a sua palavra entendam que ele é soberano, mas que nós somos responsáveis. Versículo 14, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Deus, através de Cristo, começa a nos revelar a sua glória. E isso é algo que nós temos de maneira limitada hoje. Temos o Espírito Santo, mas estamos limitados à nossa própria natureza. E hoje a justiça de Deus não corre ainda como o mar. Mas assim que o Senhor voltar, a palavra de Deus nos ensina que a sua justiça, que o seu conhecimento encherá a terra como a água enche o mar. E aí é o tempo que nós lemos na palavra, na boca de João, o evangelista, dizendo assim: então as primeiras coisas serão passadas. Não haverá mais injustiça, nem violência, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O reino desse mundo, de João, passou. E agora o reino foi dado a Jesus Cristo, Filho de Deus. Versículo 20, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Como é incômodo quando nós ouvimos uma autoridade, um pai, uma mãe dizer assim: você fala demais. Isso incomoda, irmãos. Como isso incomoda? Sabe por quê? Porque assim, nós temos mais certeza do que deveríamos ter. Nós achamos que sabemos mais do que de fato sabemos. Isso nos traz um sentimento de arrogância, de que eu sei. E o Senhor diz: fique em silêncio diante de mim toda a terra. Essa conversa de Deus com Abacuque faz Abacuque entender que Deus usa o homem para corrigir o homem. Mesmo quando esse homem que Deus vai usar para me corrigir não é o que eu queria que ele usasse, porque eu me acho melhor do que aquele outro homem. Nós usamos réguas de medir entre nós, só que a régua de Deus é outra. A palavra do Senhor nos ensina que a minha e a sua justiça diante de Deus é como um trapo sujo e fedido, podre. A minha e a sua justiça. A minha e a sua justiça, que muitas vezes é boa entre os homens. A minha e a sua justiça, que também está escrito na lei dos homens, e que traz tanto benefício diante de Deus, é algo que é fétido. Porque a justiça de Deus está acima da minha e da sua justiça. Parece que Abacuque vai entendendo isso. Parece que Abacuque vai entendendo que Deus de fato é soberano e usará também outras situações que nós achamos que não deveria ser usada para nos corrigir. Ele vai usar e depois ele trará juízo sobre quem ele usou para nos corrigir. Ele agora corrigirá a Babilônia no tempo adequado. Abacuque finalmente entende que Deus é justo, que todas as coisas estão na mão dele e que ele deve acreditar nisso, com a fé que Deus deu a ele para ele crer. Ele deve
voltar a ajustar o seu olhar para o mundo, para a sociedade, sobre justiça, piedade, impiedade, o que é certo, errado, o que é bom ou mal, a partir da ótica do que Deus fala para ele. É o que eu e você fazemos. Então ele diz assim no capítulo 3, a dúvida dele foi sanada. Ele não entende as táticas de Deus, mas ele percebe que Deus é justo e que trará correção sobre aqueles que hoje ele acha que é gente violenta. Ele diz assim, no capítulo 3, é uma confissão. Ele faz um cântico dizendo, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Como é bom orar ao Senhor e dizer, Senhor, nós queremos ver o Senhor abrir o mar vermelho, nós queremos ver o Senhor nos ajudar a atravessar o mar, e nós queremos ver os nossos inimigos mortos. Mas essa justiça, quem fará é Deus. A nossa alegria é saber que o Senhor faz maravilhas, o Senhor traz livramentos, o Senhor abre caminhos, o Senhor traz provisão, o Senhor manda, faz milagres, e nós cremos e vivenciamos isso. O que nós só queremos é ver o Senhor operar maravilhas novamente. Quem o Senhor vai usar, como Ele vai usar, por que Ele vai usar, nós não queremos nem saber. Nós só queremos que o Senhor volte a fazer maravilhas entre nós. Ele faz um cântico aqui exaltando o nome do Senhor, declarando a grandeza do seu Deus, reconhecendo que Deus é soberano, e Ele tem o controle de todas as coisas, e ele conclui o seu cântico dizendo assim, ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, no versículo 16. Os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Quando nós, irmãos, abrimos as Escrituras e vamos percebendo quem nós somos e a grandeza do nosso Deus, como nós somos pequenos, limitados, vaidosos, mas como Deus é grande, misericordioso, e como um pai amoroso que poderia só descer o chicote porque ele pode fazer isso. Não, ele vem para nos trazer correção. E o Senhor Jesus nos ensina, ele diz, olha, vocês são ruins e sabem cuidar dos filhos de vocês. Nós entendemos então que Deus cuida de nós melhor do que nós mesmos cuidamos dos nossos filhos. Quando nós vamos percebendo a grandeza do nosso Deus, é isso, nós nos rendemos. Nós nos entregamos a Ele. Nós baixamos a bola, né? Então ele diz assim no versículo 16, tranquilo esperarei o dia da desgraça. Tranquilo. Como é que você fica tranquilo para esperar o dia da desgraça? É possível, Ed. Olha que interessante. Nós esperávamos o que nós estamos passando? Não, mas o povo de Deus está esperando tranquilo. Tranquilo. Tranquilo não é nem, não é deixar de olhar para o amanhã. Não é deixar de olhar para a falta que vai ter. Não é deixar de olhar para uma redução de alimento que pode ter, para uma privação, para uma necessidade. Não. Tranquilo é saber que isso nos trará vida. Isso nos trará correção. Isso nos ajudará. Isso nos trará socorro. Isso nos moldará. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Aí ele diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no meu Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A justiça de Deus vem sobre nós e vem sobre o outro. Sobre nós trará vida. Sobre o outro que não se arrepende, só morte. Mas nós esperaremos no Senhor. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, ou seja, firme sobre a rocha. Faz-me andar em lugares altos. Todavia eu esperarei no Senhor. Esperar no Senhor é essa convicção
de que Ele tem cuidado de nós, de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Abacuque termina essa conversa curado, restaurado, cantando. Ele começa o seu livro gritando: Senhor, eu clamo, o Senhor não nos ouve. E termina a conversa dizendo: o Senhor é bom, eu estou firmado nele, Ele cuida de mim. Deus tem cuidado de você? Deus tem cuidado de nós? Jesus já nos ensinou, não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que a roupa? Se Ele nos dá a vida e nos dá o corpo, deixaria de nos dar o alimento e a roupa? Ele nos ensina isso. Então nós descansamos nele. O Senhor tem cuidado de nós. Como nós cantamos agora, né? O Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor te renove o ânimo e a força e exercite a fé que Ele te deu. Use a fé que Ele te deu. Essa fé que nos traz paz, segurança, mas também compaixão, humanidade. Nos traz um olhar de compaixão para os que estão ao nosso redor. Sejam eles quem for. A nossa oração é para que Deus nos ensine a todos nós, e salve o seu povo. Eu quero orar com você, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Pai, nós te louvamos agradecidos pela sua bondade conosco. Obrigado, Senhor, por nos falar de tantas e de diversas maneiras. Obrigado por nos falar por tua palavra, pela história, pelos profetas. Ultimamente, através do seu Filho Jesus, a tua encarnação que nos trouxe revelação e salvação. E obrigado por continuar nos falando, Senhor, através dos apóstolos, das tuas palavras, das palavras na boca do teu Filho Jesus. E nos lembrando, Senhor, também nos dias que vivemos, que o Senhor age na história, que o Senhor usa a humanidade para nos ensinar e nos corrigir. E que nesse tempo, Senhor, nós estejamos descansando em Ti. O Senhor que nos dá a vida, o Senhor que nos dá o corpo, nos dará o alimento e nos dará a roupa que aquece. Queremos orar como o Abacuque, Senhor. Descansaremos no Senhor, confiaremos no Senhor, celebraremos o Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha. Nós não caminhamos em terrenos movediços. Nós não caminhamos em terrenos instáveis. Nós caminhamos sobre a rocha eterna que é o Senhor. O Senhor nos sustenta. O Senhor cuidará de nós e dos nossos filhos. O Senhor cuidará do nosso corpo e da nossa saúde. O Senhor nos dará o vestimento, o calçado, o alimento. O Senhor nos manterá, como sempre nos manteve até aqui. Mas a caminhada da vida às vezes nos faz esquecer disso e achamos que nós mesmos é que provemos e mantemos todas essas coisas. Obrigado, Senhor, por nos trazer segurança e paz, por nos ensinar sobre justiça e juízo. Todos nós estamos diante de Ti e o Senhor é que corrige todos os homens. Senhor, nos leve para mais uma semana de paz e de bênção, uma semana de socorro, de estender a mão, de abraçar o necessitado, de orarmos uns pelos outros, de crermos e nos renovarmos no Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos pelos aniversariantes do mês, oramos pelos nossos irmãos que apresentam os seus pedidos de oração. Oramos com muita gratidão, Senhor, pela bênção que o Senhor deu ao Silvio e à Rose, os filhos que chegaram agora, o Teu milagre, a Tua bênção, que alegria, que bom ver as Suas mãos estendidas. Nos alegramos, ó Deus, por ver irmãos que estão completando mais um ano de vida e lermos sobre testemunhos do que o Senhor tem feito no meio do seu povo. A bênção que o Senhor deu a nossa irmã que estava enferma com câncer, Senhor, a Heroildes, restaurando a saúde dela e hoje ela está bem. Te agradecemos pelos livramentos que nós temos visto os nossos irmãos testemunhar. Te agradecemos porque de fato o Senhor tem nos mostrado que estamos seguros
caminhando como a corça sobre rochas, seguro. O Senhor é a nossa segurança. Nós te louvamos por isso, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém.